Bom dia, que bom que você está aí. Nós estamos aqui começando mais um programa, mais um domingo aqui com vocês, nesse programa Mulheres de Fé em Ação, que traz uma mensagem de vida para o seu coração. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas. Hoje vai ser um programa excepcional, vai ser muito especial e eu sei que você vai amar esse programa hoje, porque nós convidamos hoje a pastora, né? A minha pastora, pastora da igreja em que eu estou congregando, pastora Ana Coelho, e também nós trouxemos aqui a querida pastora Lívia, que alegria ter elas aqui. Eu já quero apresentar ela para vocês, as duas já estão aqui no estúdio, né? Então, pastora Ana, bom dia. Oi, bom dia, Sandrinha, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui, compartilhar alguma coisa do nosso coração, estar nesse programa lindo. Então, espero que hoje seja um domingo ainda mais especial para todos que estão nos assistindo. Com certeza vai ser muito especial, já está sendo com vocês aqui, não é? Livinha, bom dia, como você está? Bom dia, Sandrinha, bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo esse domingo. Estamos muito felizes, né, de estar aqui hoje e a gente crê que não será um programa normal de um domingo. Nós cremos que Deus irá falar algo no nosso coração, tanto no nosso quanto no de você que está aí nos assistindo, que hoje não será somente mais um programa, mas será algo realmente diferente que vai acontecer aqui. Então se prepara aí que ainda tem muita coisa, não é? Verdade, com certeza. E aí hoje nós vamos falar sobre essa geração aí de adolescentes, né? A gente está vivendo um tempo difícil e hoje nós vamos falar com vocês sobre como lidar com adolescentes, né? Como lidar com essa fase tão complexa que é a fase da adolescência, que, Aninha, me ajude aí, mas é em torno dos 9 anos até os 12. Acredito que é a pré-adolescência, né? Deve tem começar... a pré, que é dos 9, então vai até os 14 anos, ou mais. Ou eu mais, acho que ainda vai mais, vai eu acho 20, que até né? uns 17, 18, a gente ainda pode estar tratando como adolescente. Pois que notícia, assim, não é muito boa, né? Porque se estende tanto essa fase, é essa difícil. Fase demora um pouquinho mais. E aí, eu queria perguntar para vocês, a gente vai conversar aqui, essa fase, que é uma fase assim, realmente que os pais têm que ter um certo cuidado, né? Então, por que é tão difícil lidar nessa fase e por que essa linguagem, o tratamento tem que ser diferenciado? Ou tem que ser realmente diferenciado esse tratamento com adolescentes? O que vocês acham? Assim, Sandrinha, o que eu percebo, né, é que quando o nosso filho é pequeno, eu tenho uma filha de 13 anos, está fazendo 14, logo agora no começo de setembro. A Livinha tem um bebê de 8 meses. E o que eu percebo é que enquanto o nosso filho é bebê, enquanto ele está na barriga, quando ele nasce, fica lá seus 2, 3, 5 anos, a gente dá toda a atenção para ele, porque, afinal de contas, é uma criança. Isso. Então, a gente se dedica, a gente presta atenção, a gente está junto, a gente está próximo. E a tendência é a gente achar que quando o filho vai crescendo, se tornando adolescente, a gente talvez não precise mais cuidar dele. E o que eu tenho aprendido, não é porque esse menino já é responsável, já tem 12, já tem 13. E o que eu tenho aprendido por experiência própria é que os adolescentes, é por isso que a gente costumava chamar, na minha época eu chamava assim, acho que você vai lembrar disso. Adolescente é irresponsável, adolescente não tem juízo, adolescente, sabe o que é que eu descobri? Que essa parte deles aqui, que é a parte do cérebro onde toma as decisões, onde tem a responsabilidade, não é formada. Nossa! Essa parte com 12, 13, 14, ela só vai ser formada a partir dos 20 anos. Então, assim, o seu adolescente, talvez ele precise ainda de mais atenção do que o seu filho criança. Assim, não é uma coisa que eu quero também botar numa balança. Mas, assim, não é porque virou adolescente, porque o adolescente, ele acha que ele é o dono do próprio nariz, né? Que ele sabe resolver as coisas, ele quer a independência dele. Mas, na verdade, é uma fase que, pelo menos de mim, está requerendo ainda mais atenção, ainda mais cuidado, ainda mais carinho, ainda mais estar próxima. Então, eu acho que hoje em dia, assim, deve-se ter um trato diferenciado realmente com os adolescentes. A adolescência é uma fase assim que a gente descobre muitas coisas.
é uma fase de muitas descobertas, de muitas mudanças, de muitas adaptações, de amizades diferentes, onde todo o ciclo do nosso filho que é adolescente, o nosso sobrinho que é adolescente, o seu neto que é adolescente, está mudando. A gente não controla mais como nós controlávamos quando era criança. A gente dizia sim, sim, não, não, tá tudo certo. Tá tudo agora a gente diz não, por que não? Por que isso? Eles questionam, eles perguntam. É verdade. Então eu noto que é uma fase que a gente tem que se preparar ainda mais para poder saber lidar com os conflitos, com os dramas, com as situações que realmente são bem diferentes. E a questão da internet, das amizades, isso influencia muito, não é? Assim, a forma com que eles tratam as pessoas, a vida deles. O que é que a internet e as amizades podem influenciar assim, no dia a dia dos adolescentes? Com certeza. Hoje em dia, a internet, as redes sociais, né? As redes sociais. Tem grande influência na vida dos adolescentes. A gente hoje, né, eu e meu marido, nós temos o grande privilégio de participar aí, de cuidar dos jovens e dos adolescentes da nossa igreja. Então, o que a gente vê que hoje tem mais influência, 100% de influência na vida dos adolescentes e dos jovens, são as redes sociais, é a internet aí que nós temos hoje. Lá é onde eles veem tudo que eles dizem ter prazer sem nunca ter experimentado, necessariamente, não é? Lá é onde eles veem um mundo ideal que nem sempre é o perfeito, mas na cabeça deles, por eles estarem vendo ali nas telinhas distante, sempre é o perfeito, mas nem sempre é o perfeito que está do outro lado da tela, né? Então hoje as redes sociais, elas têm uma grande importância, uma grande influência nos adolescentes, nos jovens. O que a gente sempre fala é que o que está do outro lado da tela nem sempre é a família perfeita, nem sempre é o corpo perfeito, porque hoje, né, principalmente meninas, adolescentes meninas, existe a comparação, existe a inveja, existe o fato até de não se amar porque está vendo coisas do outro ladinho da tela que não satisfaz com seu próprio corpo ou com sua própria vida, porque está vendo algo diferente do outro lado da tela. Então, a gente fala muito das redes sociais mesmo porque ela tem grande influência. E nós, como pais, nós como responsáveis, nós como autoridade mesmo dentro de casa, eu acredito que a gente tem como ter um controle do que os nossos filhos, do que as pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, do que eles estão vendo. Eu, assim, meu filho ainda tem 8 meses, mas eu já controlo o que ele vê. Eu não quero que ele escute qualquer tipo de música, que por mais que quando ele escute, a criança fica lá parada, olhando e não dá mais nenhum trabalho. Mas eu já controlo o que o meu filho escuta, eu já controlo o que o meu filho vê. Então, eu acredito que nós, como pais, como responsáveis, nós podemos controlar o que os nossos filhos estão vendo, o que os nossos filhos estão ouvindo nas redes sociais. Eu acredito que a gente realmente pode conversar sobre isso abertamente. Eu acredito que não é nenhum problema a gente realmente passar essa ideia de que redes sociais não são pessoas perfeitas, não é família perfeita, que todo mundo tem uma vida por trás de tudo isso. Eu acredito que se não formos nós que formos falar a realidade para os nossos filhos, as outras pessoas e as redes sociais vão estar falando de uma outra forma. E nada melhor do que os nossos filhos, as pessoas que estão sob o nosso cuidado, escutar de dentro de casa, escutar da nossa boca. Adolescente, enquanto a pastora Ana falava, eu lembrei muito que adolescente quer ser entendido, adolescente quer ser compreendido. E muitas vezes o que acontece dentro de casa é que a gente não compreende, ou que a gente não entende, ou que a gente somente quer passar um julgamento, às vezes é assim. Então, nem sempre, com certeza, nem sempre nós vamos compreender os atos dos nossos filhos, mas de uma forma, com amor, nós podemos disciplinar. Com amor, nós podemos ensinar. Com amor, nós podemos passar uma visão diferente na qual ele talvez esteja querendo se colocar diante daquilo. E uma coisa, Sandrinha, ainda sobre as redes sociais, é que eu tenho certeza, a gente não vai poder privá-los, né, de um acesso a um celular, de um acesso a um YouTube, um WhatsApp, o que quer que seja. Não vai poder prendê-los, né? Não vai poder prendê-los. Chega uma hora que a gente, se pudesse botar dentro de uma bolha, né, e andar na bolha, seria ótimo, né? Voltar para dentro da barriga seria ótimo, mas essa não é a realidade. Então,
isso que a Livinha falou é muito pertinente, porque o nosso papel é colocar princípios, colocar valores, fazer que na nossa casa seja um ambiente onde a gente pode conversar, onde isso pode ser discutido, onde ele pode se apresentar de forma vulnerável, onde ele pode chegar para o pai e para a mãe dele, para o responsável que seja, pedir ajuda e dizer que não está bem, e dizer que se compara. Assim, a gente precisa criar dentro da nossa casa esse ambiente, que é o que a gente chama de um ambiente da graça. Isso. É onde ele vai poder ser ele mesmo, onde ele não vai precisar correr a uma rede social. Para um amigo, não é, Aninha? Não vai precisar correr a um amigo com princípios diferentes do que a gente queira colocar dentro da nossa casa, mas que ele possa recorrer a nós, né? Que eles possam recorrer dentro de casa. E para isso acontecer, precisa-se ser um lugar da graça. Isso. É o que a gente fala muito da história do filho pródigo. Isso. Aquele filho pródigo, quando ele saiu de casa, quando ele estava lá comendo a comida de porco, quando ele estava lá arrependido do que ele tinha feito, o primeiro lugar que ele quis voltar foi para a casa do pai. Verdade. Porque ele sabia que na casa do pai ele ia ter amor, na casa do pai o pai tratava bem até os empregados. Então, assim, que a nossa casa seja esse lugar de graça, onde o nosso filho ele possa alguma vez, né, estar distante ou não ir de acordo com alguma coisa, mas quando ele quiser encontrar graça, quando ele quiser encontrar perdão, quando ele quiser encontrar paz, alegria, ele volte para dentro da nossa casa, né? Então... eu acho que vocês até já responderam, já falaram o que eu vou perguntar agora, mas assim, de uma forma mais clara, o que é que vocês falarem, né, assim, de uma forma mais direta para o telespectador, como os pais devem participar dessa fase? Como é que vocês entendem? Porque é como você falou aí, mas é uma fase complicada, não é? Como é que os pais devem participar? Como é que devem corrigir quando realmente vê que alguma coisa grave, alguma coisa séria está acontecendo? O que é que você acha como deve ser a chegada desse pai? O que eu percebo, né, é que hoje nós temos várias estratégias. Isso. Uma das estratégias que eu acho muito interessante é você colocar os amigos do seu filho dentro da sua casa. Isso eu acho que é uma estratégia maravilhosa, porque você acaba conhecendo, você sabe, você acaba sabendo o que é que eles falam, o que é que eles conversam. Então, isso é uma das estratégias. Outra estratégia, Sandrinha, que eu noto que a gente precisa saber como balancear isso, que é tratar com graça, tratar com amor, mas não abrir mão da disciplina. Isso. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Verdade. Aprender a dizer não. Meu filho pode espernear, gritar, chorar, sapatear, fazer o que for. Se for não, é não. Eu noto, assim, em famílias famílias que são constituídas só pela mãe, onde a mãe cria sozinha os filhos, às vezes a mãe se sente culpada por não ter o papel do pai. Não se sinta, permaneça. Se a sua decisão foi sim, permaneça no sim. Se a sua decisão foi não, permaneça no não. Famílias onde tem a estrutura completa, onde o pai e a mãe entrem em acordo. Não faz sentido a mãe estar dizendo uma coisa e o pai estar dizendo outra, né? Então vocês precisam entrar em acordo para que o filho de vocês respeite vocês e veja que existe acordo dentro do lar de vocês. Outra coisa que eu percebo é que todo adolescente, como toda criança, eles clamam por disciplina. Eles clamam por limites. Isso. O que eu fico percebendo é que o adolescente, ele vai assim, eu vou ver até onde minha mãe vai, eu vou ver até onde meu pai vai, e ele vai, ele está querendo ser disciplinado, porque na disciplina a gente mostra muito amor. Muito amor. O que a gente escuta, né, a gente tem esse contato com adolescentes, muitos adolescentes, e eles se sentem abandonados. Eles se sentem assim, não, meu pai deixa eu fazer tudo. Meu pai deixa eu ir para todo lugar. Meu pai deixa eu andar com todo tipo de gente. Meu pai me dá muitos presentes. Meu pai me dá muito presente. Meu pai me dá dinheiro. E isso nunca vai substituir. O que eles mais estão querendo e clamando é o amor. E o amor que existe na disciplina, o amor que existe na graça, o amor que existe no conselho. Então, eu amo que Deuteronômio fala que a gente deve instruir os nossos filhos quando eles estiverem sentados, quando eles estiverem deitados, quando eles estiverem no caminho,
no andando. Então, assim, a todo momento, vai tomar um copo de água, aproveita, faz uma estratégia para falar de alguma coisa. Vai deixar na escola, aproveita, escuta. Nós, como pais, outra coisa que eu tenho aprendido na marra, que é muito difícil, é ouvir. A gente só quer falar. A gente só quer ensinar. A gente só quer dizer como é que não é. E assim, às vezes a gente tem que aprender a ouvir. Eu aprendi uma coisa recentemente, que é assim, quando o seu filho lhe trouxer uma notícia, escute a notícia, pense, respire. Para poder falar. E para falar a verdade, nem responda na hora. Se você conseguir, responda só no outro dia. Isso. Porque ele vai encontrar em você um pai, uma mãe, uma avó, um tio que escuta. Perfeito. Que ele pode chegar, ele pode falar, que a pessoa vai ouvir. Então, isso é um desafio pra gente. Pra mim, é um desafio muito grande. A minha filha, mamãe, não sei quem fez isso, que eu já quero dar um sermão, eu já quero dar uma lição de moral, eu já quero dizer... Perfeito. E não pode, tem que segurar um pouco, sustentar, pensar nas palavras, né, para poder... Gente, nós estamos aqui no final do bloco, mas aguarde aí, porque já as duas não vão sair daqui. A gente vai fazer um programa diferente. Aguarde, já a gente volta com a continuidade do assunto, tá bom? Não sai daí, só um pouquinho, a gente volta já. A Yoga traz para você o que existe de mais moderno no quesito bem-estar, beleza, autoestima e postura. Com suas lingeries, modeladores, cintas fitness e pós-cirúrgicas, entre muitos outros produtos associados à qualidade garantida que só a Yoga possui. Desfrute você também de todos esses benefícios que temos para lhe oferecer. Esperamos sua visita. Oxage Yoga, Avenida Senador Salgado Filho, 2234, Natal Shopping. Você já faz parte do seu jeito favorito? O clube de vantagens que dá descontos e você ainda acumula dinheiro para as próximas compras? É só baixar o aplicativo. Quando bate aquela vontade de economizar, a minha oferta favorita tá na mão. Aí, gostei. Me coloca nesse clube. Claro! Dá para fazer o pré-cadastro direto no caixa e já sair ganhando na hora. Sacou? A cada compra você acumula créditos em dinheiro que pode usar em qualquer loja. E se quiser o seu troco, fica aqui, ó, no seu aplicativo. Isso não é mais um celular, é um cofrinho. Baixe nosso app e comece a economizar já! Olá, estamos de volta. Como eu prometi, nós vamos continuar aqui, não é? Tem mais uma pergunta aqui para a pastora Ana e para a Livinha. E, gente, a pergunta agora é... A gente tem recentemente ouvido falar muito sobre suicídio de adolescentes, depressão, né? E até mutilação. E aí, o que vocês, eu acredito que vocês já tenham visto isso e ouvido, né, alguns exemplos assim, como os pais lidar com isso? Como eles tratarem de uma situação assim ou como até evitar? Realmente esse assunto é muito mais comum do que a gente até imagina. Às vezes na nossa mente é um pouco distante, é um pouco nunca vai acontecer isso com meu filho ou nunca vai acontecer isso até comigo, né? E até abrindo um parêntese bem pequeno, mas falando para todos nós, não só em relação aos nossos filhos, o adolescente, um jovem, mas todos nós não fomos chamados para a morte. Nós fomos chamados para a vida.
E por mais que as circunstâncias hoje digam o contrário, ou por alguma situação da nossa vida diga o contrário, não tem circunstância que nos convença que nós fomos chamados para a morte, nós fomos chamados para a vida. Então, se você aí do outro lado, em algum momento, está passando na sua cabeça que talvez você foi chamado para a morte, nesse momento você foi chamado para a vida, eu tenho convicção disso, não pela minha mente, pelas minhas ideias, mas porque Deus realmente nos chama para a vida. E em adolescentes hoje, realmente a gente vê isso como um grandes casos, grande número de adolescentes se mutilando, pensando em suicídio, até cometendo ato de suicídio. E uma das formas que a gente, nós responsáveis, pais, pessoas que estão perto, amigos, professores, nós podemos ver isso, nós podemos ajudar de alguma forma. Primeiro é estarmos atentos, primeiro é nós não negligenciarmos o fato de ter um adolescente em casa ou de ter alguém perto de nós. Isso não é algo muito distante. É a gente observando o que se fala, é observando as atitudes, é observando o amor próprio, é observando a forma com que até os braços, muitas vezes, às vezes eu estou conversando com uma adolescente, pelas palavras dela, a primeira coisa que eu olho é para o braço daquela adolescente, porque às vezes está cortado e assim a gente já sabe o proceder da história, mas aí vai a nossa pastora Ana vai falar aí um pouquinho a mais. O que eu vejo é que a gente tem passado a responsabilidade para muitas outras instituições, né, Sandrinha? Às vezes a gente tem passado a responsabilidade para a igreja, a responsabilidade para a escola, e essa responsabilidade é nossa. Então, se eu puder te encorajar a algo, conheça seu filho, coloque ele no colo, não importa a idade que ele tenha. Abrace o seu filho, beije, porque aí você, nem que ele não queira, você vai conhecer e saber o que ele está passando e vivendo. E algo muito importante, mutilação, depressão, o que a gente chama de o adolescente está chamando a atenção, não trate isso como besteira. Isso não é besteira. Isso, se ele está chamando a atenção, é porque ele precisa de atenção. Então, muito procure ajuda. Se você, Aninha, eu não sei o que fazer, eu não sei, primeiro dependa de Deus e depois procure ajuda. Deus instituiu através de sabedoria psicólogos, médicos. Então, nós precisamos sair desse tabu de psicólogo. Não, nós precisamos procurar uma ajuda profissional que possa estar nos ajudando e conduzindo, porque isso não é brincadeira, isso não é besteira. Isso é algo muito sério e que precisa ser cuidado, amado e tratado da melhor forma possível. Acho que é isso. Perfeito. Gente, muito obrigada, pastora Ana. Obrigada, pastora Livinha, pela... por essa disponibilidade, não é, de aceitar o nosso convite e de ter contribuído tanto que eu tenho certeza que todos os telespectadores aí ficaram assim impressionados e muito edificados com o que vocês trouxeram hoje, pela contribuição de vocês. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Gente, vamos continuar. Né? Chegou um momento interessante, bem importante também do nosso programa, que é o momento da mensagem. A mensagem de hoje está no texto, no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 6 e 7, que diz assim: Por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios dos cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Tem alguma versão que diz muitos pardais. E Deus aqui está chamando a sua atenção, está falando com você nessa manhã, que muitas vezes nós achamos que nós temos pouco valor, mas o Senhor fala aqui na sua palavra que Ele cuida até das pequenas criaturas, né? Que o cuidado de Deus é muito grande, é muito maior do que o que você pode imaginar. Então, o Senhor fala com você nessa manhã que Deus tem cuidado de você. Que o cuidado de Deus, Ele não é um cuidado que cuidou hoje e à noite não cuida mais. Não é um cuidado que cuidou agora no almoço, vocês vão já almoçar e à noite não cuida, amanhã não cuida. Não, o cuidado de Deus é contínuo. É por isso que você pode dormir em paz. Tem um texto que diz,
Em paz me deito, Salmo 4, e logo eu pego no sono, porque o Senhor me faz dormir em segurança. Isso é o cuidado de Deus. Até você dormindo, Ele está cuidando de você. Cuida de madrugada, cuida pela manhã, cuida à noite. O Salmo 91 diz que Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos livra de doenças graves. Você precisa crer nessa palavra, você precisa declarar essa palavra, que Deus cuida de você. Você como pessoa, a sua saúde, a sua casa, do que você precisar. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda que não dorme. Um exemplo disso, Pedro, quando estava na prisão, Pedro dormiu. Eu acredito, quando eu leio esse texto, eu vejo da confiança que Pedro estava ali em Deus. E quando Pedro dormia, o anjo veio e soltou Pedro. E aí foi quando ele acordou. Que confiança. Será que você e eu podemos descansar em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós? Ninguém poderia fazer mal a Pedro ali naquela prisão, porque Pedro estava sendo cuidado por Deus. Porque nada poderia acontecer na vida de Pedro, porque Deus tinha um plano na vida de Pedro. Então Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na vida dos seus. Você não tem orado? Você não tem colocado eles diante do Senhor? E você acha que Deus é um Deus que não tem ouvido, que não ouve a sua oração? Se você é filho, se você é filha, Deus tem ouvido a sua oração. Você pode descansar e dormir tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Deus cuida do seu trabalho, Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua saúde. Deus está livrando você de males que você nem vê. Deus tem dado livramento a você, a pessoas que estão me ouvindo que você nem vê. Então, comece a agradecer e a descansar nesse Deus. Olha o que diz o texto, até os fios dos cabelos da cabeça são todos contados. Sabe o que Deus está dizendo? Se Deus sabe de quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, é porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele controla tudo e a Bíblia diz que Ele governa tudo com misericórdia. Então, nós precisamos ter certeza que esse controle está em Deus e não está em nós. Porque muitas vezes, e eu lembro aqui quantas vezes eu quis controlar tudo. E isso não foi bom para mim. Porque acabou que eu é que estava sendo controlada por coisas que eu não poderia dominar. Então, você precisa entender nessa manhã que esse controle não está em você. Mas eu estou muito preocupada com meu filho. Eu estou muito preocupada com meu esposo. Eu estou muito preocupada com o meu casamento. Mas eu estou muito preocupada com o que vai acontecer amanhã. O Senhor está lhe dizendo nessa manhã, o controle está na mão dEle. Ele tem esse controle e certamente, se Ele conhece até os fios do cabelo, quantos fios tem na sua cabeça, é porque Ele vai resolver a situação, vai te ajudar. Para de querer controlar a vida do teu esposo, para de querer controlar a vida dos teus filhos. Você vai fazer a sua parte. Tem uma parte que lhe cabe. A nossa parte é ser uma esposa dedicada, é ser uma mãe cuidadosa, mas quando ele sai de casa, entrega na mão de Deus, porque o controle é Deus que vai ter. Você não vai estar no carro, você não vai estar no Uber, você não vai estar no ônibus, você não vai estar no colégio, você não pode estar em todos os lugares porque você não é onisciente. Onisciente só Deus, onipresente só Deus. Nós podemos falhar, mas Deus não falha. Parece que tudo e todos não podem sair do seu radar. Começamos, a querer controlar tudo e ficamos assim malucas. Meu Deus, o que vai acontecer? Que toda ansiedade nessa manhã, no seu coração, seja repreendida agora, caia por terra. Porque quem vai cuidar de tudo isso que você está super preocupada é o Senhor.
E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você o que diz no texto. Não tenha medo. Confia. Confia nos cuidados que Deus tem com a sua casa. A única coisa que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos, falar com quem pode e entregar tudo nas mãos dele. Não esqueça de fazer a sua parte, porque a parte que é de Deus, ele vai fazer com perfeição e você vai ficar admirada, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um domingo maravilhoso. E no dia 23, nós estaremos ali no Átrios Recepções, num chá, o chá Mulheres de Fé. Vai, compra a tua senha, tem lá na Gilgal e no Favorito da Engenheiro Roberto Freire. E nós vamos estar lá com uma palavra de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração e até domingo, se Deus quiser.